O leque pessoal é um objeto vinculado a abrandar o calor. O termo leque é uma abreviação de Abano Lekkyo, relativo às Ilhas Léquias, situada ao sul do Japão, um centro de comércio marítimo entre a Ásia Oriental e o Sudeste Asiático. No Egito, foram encontrados no túmulo de Tutankhamon, datado do século XIV a.C., leques com plumas de avestruz, com desenhos em relevo em ouro e incrustados com pedras semi-preciosas. Esses são alguns dos trechos de Leques e Sombrinhas, Bengalas e Castões, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela professora Vera Stede Lisatra, que volta aqui ao Café com Letras, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. Professora, uma honra tê-la conosco aqui de volta. A senhora que é uma das que mais compareceu ao programa. Eu sou comportada. Prazer estar contigo de novo. E nós falaremos, até para situar quem está nos acompanhando, primeiro de Leques e Sombrinhas, que a professora nos trouxe aqui 2 livros. E na volta do intervalo, quando o fizermos, Ponchos e Xiripás. Mas entrando aqui no livro Leques e Sombrinhas, Bengalas e Castões, professora, a senhora vai dando uma sequência, e se eu me aproprio bem, nós tivemos há uns anos uma noção um pouco mais panorâmica de vestimentas, modas, tecidos, uma apresentação maior de utensílios, e a senhora vai discriminando em obras isoladas aquilo que já havia sido apresentado. E aqui eu queria, então, que a senhora, nessa toada, explicasse para as pessoas por que especificar esses acessórios. Bem, o meu estudo, e você sabe bem disso, né? Talvez o teu telespectador não saiba, ele se aprofundou na questão arte têxtil. A arte têxtil é uma abrangência de tecidos, de fibras, de elementos de confecção, de rendas, de tecelagem, etc. Tá? No momento em que fazia essa pesquisa, obviamente, apareceram esses núcleos, vamos dizer assim, de feitorias, né? Ou a pessoa que faz a renda, a pessoa que faz o tecido, etc. Os primeiros livros que eu editei, eles faziam essa panorâmica. E eu sempre te falo, eu acho que tu está recordado, de que eu não começo a pesquisa pela metade. Eu não sei fazer isso. Tá? Eu sempre começo pelo começo. E nós temos aqui, a propósito disso, embora seja um livro mais específico, esse jogo de contexto histórico, né? Então, no momento em que tu começa a fazer essa pesquisa, vamos dizer assim, o que aconteceu? Aconteceu aquele grande livro que abrange todo o conhecimento, vamos dizer assim, inteiro, né? Porque tu nunca consegue abranger, mas enfim, tu dá uma panorâmica do conhecimento, e depois comecei a fazer núcleos. Então, a arte têxtil, que é um livro do ano passado, tu deve tê-lo, não é? Sim, nós gravamos aqui sobre. Exatamente. A arte têxtil, ela abrange desde a confecção privada, vamos dizer assim, de uso pessoal, como ela abrange também a questão de arte no sentido de galeria. Tá? Então, ela tem toda uma caminhada que foi demonstrada no livro. A partir daquele ali, eu fiz um só de moda, porque anteriormente eu tinha feito do traje tradicional, né? Que eram figurinos de vindima, tu deve ter também. Claro. Tá? E no momento em que eu quis separar a moda do traje tradicional, que muita gente confunde e não pode, são 2 assuntos diferentes, é falar de carro e de moto, mais ou menos assim o parâmetro, né? Tá? Então, quando eu trabalhei o de moda, eu comecei a verificar os detalhes da moda. O calçado, o óculo, o elemento de fazer o cabelo, e os acessórios de carregar consigo mesma. Normalmente é mulher, mas não necessariamente. Mas, por exemplo, na mulher, eu consigo identificar as bolsas, os calçados, né? As sombrinhas e os leques, que são mais usados pelas mulheres, né? E quando trata de homem, então o homem é a bengala, é a polaina,
etc e tal. É distinto os dois mundos, vamos dizer assim, de moda, né? E no momento do trabalho da moda mesmo, eu não tive espaço, no sentido assim de volume de trabalho, de colocar tudo isso. Porque ia dar uma enciclopédia. Não, e perde o sentido. E perde o destaque também, porque aqui mal bem é um recorte. Eu gostaria de trabalhar isso porque o livro começa com uma curadoria fotográfica, como sempre acontece nas suas obras, intercala o texto de pesquisa e a parte fotográfica até, Exato. Não só do ponto de vista didático, mas também para ficar claro essa história pelas imagens. A imagem não vende, ela implica em maior conhecimento. Maior conhecimento, claro, ilustra. E antes de falarmos das imagens, por exemplo, leques, sombrinhas, eles sempre despertam uma atenção pela funcionalidade. Claro. Vamos supor, calor, vai ter uma mulher lá com um leque, ou até usando, por exemplo, nesses eventos, shows mais populares, ou um espetáculo que às vezes a pessoa ganha quase que uma divulgação triangular que seja de papelão, e se abana, e se abana. A sombrinha, claro, evidentemente em chuva ou para se proteger do sol, algumas senhoras usam, por exemplo, minha falecida avó usava, e depois bengalas ficam muito ligadas a quem está daqui a pouco também com um problema na perna. E aí isso é atualmente, né? Vai usar a bengala. Na moda nós temos um Exato, mas aí eu gostaria que a senhora fizesse então passasse para nós essa discriminação entre a funcionalidade e às vezes como adereço. O sujeito pode achar interessante andar com uma bengala sem necessariamente ter um problema na perna. Exatamente. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco isso. Bom, vamos pensar antes a feminina e depois o masculino. Claro, pode ser. Tá? A feminina, nós temos que pensar nos 800, como eu começo bem do cedo, né? Nos 800, nós não tínhamos ar-condicionado em ambiente nenhum. Tá? Então, elas usavam uma roupa bem importante no sentido de veste, que era saia longa, mangas longas, etc. e tal. E é óbvio que dava calor, ela se sentia com calor. Então, nos ambientes fechados, o uso do leque era consistente, era uma coisa assim necessária. Tá? E enquanto que no sol, nos passeios de rua, a sombrinha também era necessária. Só que ela se tornou um elemento de elegância. Não sei se me explico. Até para casar com as roupas, com as vestimentas. Exatamente. Então, os 800 aparece tanto o leque quanto a sombrinha como elegante de necessidade e de elegância. Tá? Entrando nos 900, troca-se um pouquinho o perfil, vamos dizer assim, da moda. Tá? O leque nunca deixa de estar presente. Mesmo que ele seja menos importante no sentido assim da moda corriqueira, mas no sentido de moda de salão, ele está sempre presente, tá? A sombrinha é deixada de lado e ela só volta nos 2000 porque para eventos e não por necessidade. É que eu estava comentando. Daqui a pouco o sujeito está num show a céu aberto, até em estádio de futebol, e tem lá o guarda-chuvinha. Exatamente. E até de propaganda, né? Porque também tem isso. Os hotéis, principalmente, têm o seu guarda-chuva, né? No caso, né? E o guarda-chuva, sim, acompanha desde os 800 até agora. Exato. Exatamente. Então, os homens, em geral, optam pelo guarda-chuva de cor preta. Não mais agora. Hoje ele é colorido. Enquanto que na colonização italiana, por exemplo, que a gente está em Caxias, né? Na colonização italiana, as interioranas não tinham valor monetário para comprar uma sombrinha, no sentido assim de acatar o sol e não a chuva. Então, o que acontecia? Elas usavam o guarda-chuva no momento do sol também. Então, vamos dizer assim, é uma situação específica dessa região, né? Tá?
Antes de irmos para o intervalo, professora, enquanto a senhora falava, eu folheava aqui, eu vou pedir que a nossa produção pegue, ilustrando um pouco do que a senhora falava dos leques, nós temos um aqui até um pouco extravagante, assim, que ele não se torna tão extravagante pela combinação com a cor, que é, digamos assim, a rainha do Egito, Farida Zulfikar, em seu casamento com o rei Farouk, ela, é claro, evidentemente está ali com o véu, vestida com um traje branco, e ela usa um leque de pluma. Ela ganhou de presente de casamento. Ele seria extravagante, né? Até de plumas brancas de avestruz, que até hoje enfrentaria um problema aí com ambientalistas e tal. Não, porque o carnaval brasileiro se utiliza muito da pluma. Bom, e aí indo para o final aqui, porque eu quero explorar as fotografias, nós vamos voltar depois no intervalo. A senhora falava dos guarda-chuvas na cor preta, preta. Aqui nós temos casais de época. Sim, utilizando isso aqui, ó, sombrinhas e guarda-chuvas, isso na colônia italiana de Caxias, pegando o período do século XIX e ligando com o século XX. 1880 a 1930, coleção do Arquivo Histórico João Espadaro Adame, aqui de Caxias. Olha só que legal. Eu não quero que tu deixe passar em branco a questão dos flabelos. Os flabelos são, tu estás bem no início do livro, eles são aqueles elementos que os papas usam, né, nos cortejos e que ilustram... legal também. Ilustram o cortejo. Né? Exato, Isso aqui é um leque, só que se chama flabelo. Verdade. Tá? E se a gente for adiante nesse mesmo livro, também a questão da bengala, que é masculina, no caso, e que foi moda nos anos 40, 50, tá? Junto com a polaina, e depois ele deixou de ser importante no sentido de elegância, e sim só de necessidade, tá? Então, nessa hora, a gente tem aquilo que eu chamo de castões, não só eu chamo, mas é o nome correto, que são as cabeças da bengala, a cabeça do guarda-chuva, tudo que tem essa empunhadura, vamos dizer assim. Né? Isso que assumiu agora o Milei, o presidente argentino, demonstrou um certo apego, assim, com os castões, né? Então, esse livro aborda esse tema também. E é importante citar que a Abramo Eberle fazia, em 907, 908, ela fabricava os castões dos guarda-chuvas. Olha aí. Então tá, professora, de imediato nós vamos chamar aí um intervalo e eu vou pedir que quem está nos acompanhando neste momento continue conosco, porque nós voltaremos aí trocando de livro. A nossa abordagem na volta do intervalo será a obra Ponchos e Xiripás, obviamente, escrita aqui pela nossa convidada de hoje, a professora Vera Stedley Zátera. Continue conosco, já voltamos. Contraí a dengue, senti os sintomas, no mesmo dia calafrio, começou a febre, fomos na unidade básica de saúde. E lá o pessoal me atendeu, fez os exames, eu sentia dor nos músculos, dor no corpo todo. E eu não acreditava que acontecia na nossa casa, até acontecer comigo. Eu mesmo nunca imaginei que um mosquito tão pequeno que às vezes a gente nem consegue ver direito pode fazer um estrago tão grande. Tem que tomar cuidado e fazer o combate contra o mosquito. Todo lugar que tiver água parada, ele vai se multiplicar. E se a gente não combater, a gente acaba perdendo. Vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Sempre que um aluno vai para a escola, nós do Governo Federal, Estados e Municípios, estamos juntos. Estamos junto dos estudantes, investindo em ações de combate à violência. Estamos junto da família, com programas que reforçam a segurança dos seus filhos. Estamos junto de quem ensina, melhorando a infraestrutura e o cuidado com o ambiente escolar. É assim, de estudante em estudante, de brasileiro em brasileiro, que juntos levamos mais proteção para todos. Estamos juntos pela paz nas escolas. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
cuia, bomba, mate e a chaleira chiando. Uma tradição que começou com os nativos, passou pelos quilombolas, pelos agricultores familiares e se transformou em uma excelente opção de desenvolvimento econômico. Uma planta que une história, tradição, economia e os amigos nas rodas de chimarrão. Por isso, com iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado e da Secretaria da Cultura, o sistema sociocultural e econômico da erva mate torna-se o primeiro patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul. Uma conquista dos povos indígenas, dos quilombolas, dos agricultores familiares, da cultura e do Estado. Erva mate, um patrimônio do Rio Grande do Sul. Estamos de volta, então, aqui dando sequência ao nosso bate-papo com a nossa convidada de hoje, a professora Vera Stedley Zátera, e aqui discorrendo sobre as obras que ela tem lançado recentemente, aí nos últimos meses. E aqui uma delas diz respeito a ponchos e xiripás, dando sequência ao que eu já havia dito, de a professora, nessa etapa de pesquisa, começar a especificar alguns utensílios, enfim. E aqui, de novo, a senhora sempre transita entre a moda mais clássica, digamos assim, pegando a própria festa da uva, e a cultura gaúcha. A senhora é muito mexida pelo tradicionalismo gaúcho. Não é metida. Não, mexida. Eu disse, mexida. E eu também, eu confesso para a senhora que gosto bastante. Ponchos e xiripás. Aqui nós temos uma gama enorme de variações que o gaúcho normal acompanha pelo noticiário ou vai a algum rodeio e tal, mas não faz lá grandes diferenciações. E a senhora aqui se ocupou a buscar junto aos tradicionalistas essas variações e está aqui no livro. Como eu comentava antes para você, eu sempre começo do começo, né? Tá? E acontece, vamos dizer assim, historicamente acontecem momentos mais importantes ou menos importantes para algumas peças, tá? No caso do xiripá, ele foi usado nos 800. Hoje ele é mostrado apenas em eventos de movimentos tradicionalistas gaúchos. Ele não é mais do uso comum. Agora se usa a bombacha, que aliás ela já tem mais de 200 anos já. Claro. Tá? Então o xiripá está sendo historiado ali justamente porque na época dos 800 ele foi a peça principal do gaúcho. Né? Tá? E claro que de novo eu volto às imagens, porque eu acho que a imagem fala muito mais do que às vezes um texto que eu esteja fazendo, tá? E o poncho não, o poncho vem vindo da arte têxtil, né? Claro. E ele está presente em toda a América, ele não é gaúchesco, é só, né? Ele é uma peça que inclusive se usava na Itália, né? E não existe a fonte inicial ainda, mas de qualquer forma, dentro da América, ele está presente no Peru, no Chile, ele vem vindo, está no Paraguai, e depois do Paraguai abaixo, então Argentina, Uruguai, Brasil, sul do Brasil, ele se torna uma peça praticamente tão importante que ela não deixa de existir até hoje. E é interessante porque a senhora fala de uma popularização, digamos assim, no ambiente do chamado Pampa, né, não exclusivamente sul-rio-grandense, Argentina, Uruguai. Enfim, as Américas aqui, mas ele também se urbaniza. O poncho começa a ser usado no ambiente urbano e não necessariamente por tradicionalistas. Muitas pessoas veem nisso uma vestimenta de moda ou que vai proteger do frio. Ela é confortável. Não, e algo que tem muito aqui também, que as pessoas reclamam, eu não quero ficar enropado. Que é o sujeito que bota uma camisa, um blusão e mais uma outra jaqueta, enfim, ali o cara colocou uma camiseta, uma camisa e o poncho por cima, está quente. Pronto, está feito. Isso, digamos assim, eu vejo aqui por Caxias do Sul, as pessoas preferem isso. Né? Na verdade, o poncho, tem muita gente que chama de pala, inclusive, erroneamente, né? É verdade. O poncho, ele vem vindo desde o começo dos 800, né? Tá? E que em um certo momento ele se torna também xiripá, que é o caso desse personagem que está ali a cavalo.
Que é um traje de fora a fora. Porque o poncho, ele invertidamente, ele se tornava também o xiripá, né? Mas ele vem até nossos dias e hoje ele é industrializado, ele não é só feito à mão, né? Claro. Porque no início ele era trabalhado sempre em teares privados, né? E inclusive com fibras de lhamas, etc. e tal. Aqui nós temos, ó, por um acaso eu folhei aqui, na sua curadoria fotográfica, um gaúcho a caráter aqui com as duas peças, ó. Nesse livro, eu acho que... Com poncho e com xiripá. Nesse livro, eu acho que é importante que se veja a questão das fotografias do final dos 800, que são as primeiras fotografias que foram feitas no interior e foram publicadas num livro na Argentina. E eu consegui transportar para consegui transportar para nós, né? Tá? Então, vamos dizer assim, que o estudo da roupagem toda do gaúcho, aquilo que a gente chama de pilcher, né? Tá? Ela foi documentada fotograficamente no final dos 800. E isso é super importante na questão da veracidade, né? E nesse tempo que nós ainda temos, professor, eu gostaria que aí também é algo que a senhora pesquisa e se debruça muito, que nós tratamos aqui muito da vestimenta acabada e do ponto de vista de moda, de utilização. Mas o livro aqui também se ocupa da origem dos tecidos e das diferentes formas de compor até chegar no traje final. Eu gostaria que a senhora comentasse também essa fase mais primária, a fase de produção, realmente. Bom, se a gente for olhar historicamente, nós temos que começar pelo Peru, né? Foram encontrados em cemitérios, vamos chamar assim, que os mortos eram colocados nos buracos, né? Em cestos ou então em vasos de cerâmica, e ali já tinha o trabalho feito de tecelagem, tá? Com fibras naturais, inclusive com algumas tinturas naturais. E aí é que começa, vamos dizer assim, a distinção de períodos, no momento em que o Peru trabalha com aves, com efeitos mitológicos, inclusive, tá? Quando se chega do Chile para baixo, nós não trabalhamos imagem, nós trabalhamos sempre com riscas. Então, já estamos, vamos traduzir assim, o listrado. Né? O listrado, né? Só se diferencia na questão da fibra, que às vezes ela é de algodão, às vezes ela é de lã, de várias procedências, e às vezes ela é de seda. No momento em que ela é de seda, ele fica uma peça mais delicada, ela fica não tão agasalhante, vamos pensar assim, né? Tem mais estilística do que necessariamente proteção do frio. Não, eu acho que não. Eu acho que é uma questão monetária. A pessoa começa a ter... a fibra começa a ser de seda, né? Tá? E essa fibra é difícil de comprar, aquela coisa toda financeira, né? Claro. E aí ele tem um agasalho leve de verão, vamos dizer assim, né? Tá? Ou então de elegância. Claro. Sempre tem esse exatamente, jogo, né? ou é de elegância. No momento que ele é mais elegante, ele não vai usar um bichará. O bichará é o nosso aqui de vacaria, que é da ovelha branca e da ovelha negra, e eles misturam os dois e ele se torna uma peça muito pesada. Eu tenho um que pesa 5 quilos, seco. Aí eu fico sempre imaginando, eu acho que eu já te comentei. É isso, né? Imagina quando chove, como é que fica aquela coisa. Mas a senhora é colecionadora dos trajes. Está lá para exposição. Eu quero... É sempre difícil interromper, professora. Cada vinda sua aqui... Parece que voa, né? E nós poderíamos ficar aqui horas comentando sobre os trajes. Nós temos aí breves segundos, digamos assim, para a senhora se despedir. Foi um privilégio, novamente. Nós aqui dando sequência e acompanhando a sua pesquisa, com 2 livros emblemáticos ali. Primeiro, Leques e Sombrinhas, do qual nós tratamos no primeiro bloco. E agora, nesse segundo bloco, Ponchos e Xiripás. O espaço ainda está com a senhora.
Bom, eu te agradeço de novo, né? Você é sempre gentil me convidando e tem mais vindo por aí. Bem, já fica o convite aqui para a senhora retornar. Na verdade, eu estou querendo reeditar Aldo Locatelli, que agora eu tenho a pesquisa está mais profunda, e inclusive com Itália e Brasil. Olha só. Chegamos lá. Então tá, muito obrigado, professora. Obrigado a você. Acabamos de conversar então com a professora Vera Stedley Zatter, ela que nos brindou aqui com 2 obras ligadas à moda, ao tradicionalismo gaúcho. E como sempre também convidamos a vocês que continuem acompanhando a nossa programação. Até o próximo Café com Letras.